Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo Tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Uma ótima tarde para você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma edição. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e você vai ver aqui com a gente. Você vai ver que, de acordo com o IMEA, a produção no estado do Mato Grosso de soja deve totalizar 28 milhões e 900 mil toneladas. As vendas de exportação de milho dos Estados Unidos voltam a extrapolar 1 milhão de toneladas na semana. Olha, as situações das rodovias e estradas no Rio Grande do Sul preocupam produtores e as cadeias produtivas de maneira geral por conta do escoamento da produção. E ainda nesta edição, pesquisa comprova a eficiência dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Você tem previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, tudo isso e muito mais a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Primeiro programa ao vivo da semana, e o Agricultura BR traz para você agora, nesta segunda edição, os destaques para a soja. Vamos saber como é que está a operação com soja lá na Bolsa de Chicago. Agora que nós mudamos aqui no Brasil o horário de verão, aí a situação fica um pouco diferente, mas principalmente no final da tarde. Mas vamos trazer agora os destaques do Agricultura BR. O Agricultura BR mostra que soja negociada nas posições de mais curto prazo em Chicago vem com movimento de alta nesta tarde de segunda-feira. A posição de março vem com negócios a $8,83 mais 75 por bushel, elevação de 0,62%. Já chegou hoje bem mais alto, chegou a 8,86 nesta segunda-feira. Posição de maio vem com $8,86 mais 75 por bushel, alta de 0,68%. Julho, negócios a $8,90 mais 75 por bushel, elevação de 0,62%. Agosto vem com negócios a $8,91 mais 75 por bushel, elevação de 0,56%. Ainda nesta edição, você vai ter os números das vendas de exportação do complexo soja norte-americano. Vamos agora ao dólar aqui no Brasil. Na sexta-feira, a moeda americana fechava a R$ 4,02. Na manhã de hoje, a dólar abria a semana em queda, abaixo da marca dos R$ 4,00, vinha há pouco a R$ 3,96,97, nos valores mais baixos desde o dia 10 de fevereiro. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para saber como vem sendo negociado o dólar comercial. E veja só, a queda continua e ela se amplia. Dólar cai mais de 1,5% neste momento aqui no Brasil, cai exatos 1,61% e já é negociado a R$ 3,95, mais 8, queda expressiva, Fabiano, para o dólar hoje aqui nessa semana no Brasil. Exatamente, Juliana. Dólar cai, isso mexe com os valores de alguns produtos aqui no Brasil, mexe com o preço de café, mexe com o preço de soja, principalmente de milho. E o assunto agora é soja. E o destaque de agora do Agricultura BR fica por conta da soja no estado de Mato Grosso. Nós vamos trazer agora os destaques do último levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Foi apresentado esse levantamento que mostra como é que está o andamento da colheita em Mato Grosso no
último dia 19 de fevereiro, portanto, a última sexta-feira, quando foi apresentado esse levantamento. Nós vamos ver agora que a produtividade média no Mato Grosso diminuiu um pouco, houve uma redução, mas, contudo, com o avanço da colheita e principalmente o que vem acontecendo na região médio-norte do Mato Grosso, o Mato Grosso vai ter nova safra recorde, é a expectativa do Instituto Mato Grossense. E mesmo com as perdas que foram causadas por conta da seca, a seca ocasionou atrasos ou a seca causou também a questão da necessidade de replantio, é onde estão registrados as maiores perdas no estado de Mato Grosso. E lá a situação está dessa maneira aqui, o que nós vamos destacar aqui no Agricultura BR. Aqui você tem as duas colunas aqui, produtividade e produção em Mato Grosso para o mês de fevereiro, de acordo com os números que foram divulgados no último dia 19. Você tem aqui a produtividade média entre 11 e 18 de fevereiro, ficando em 52,42 sacas por hectare. O que significa isso? Significa que, comparado à semana imediatamente anterior, quando o avanço da colheita era menor, se teve uma redução na produtividade. A produtividade média no Mato Grosso, entre 4 e 11 de fevereiro, eram de 52,59 sacas por hectare. Vamos comparar com o que acontecia no dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, ou seja, de 2015, portanto, um ano passado, a produtividade média no Mato Grosso era de 52,30 sacas por hectare. E apesar de todos os problemas climáticos que o Mato Grosso enfrentou, neste momento, a produtividade média para o ano de 2016, na mesma data, é superior a 52,42 sacas por hectare contra 52,30. Então, a produtividade, neste momento, no Mato Grosso, a temporada 15-16 apresenta produtividade superior, produtividade maior. Dando sequência aqui, vamos aqui para o quadro mais uma vez. Você tem aqui a produção, pode estourar na tela cheia, isso. De 11 a 18, você tem aqui essa perspectiva de produção, agora de 28 milhões e 900 mil toneladas, contra, na semana imediatamente anterior, de 4 a 11, um registro acima de 29 milhões de toneladas na produção mato-grossense, 29 milhões e 4 mil toneladas. Então, houve uma leve redução aqui na produção do Mato Grosso, por conta da produtividade que ficou menor. Em janeiro de 2016, é quando se teve o auge da situação, principalmente dos estudos que estavam sendo feitos em relação aos impactos para a produção mato-grossense. Em janeiro, a expectativa do IMEA era de uma produção no Mato Grosso de soja de 27 milhões e 500 mil toneladas. Chegou a subir, como você viu, ficou acima de 29 milhões e agora estabiliza em 28 milhões e 900 mil toneladas. Mesmo com toda a situação de seca, situações climáticas, a soja suportou bastante os impactos em Mato Grosso e o IMEA vai registrando safra recorde para o estado. As chuvas que atingem o estado do Mato Grosso têm avançado com mais intensidade para a região oeste. Isso faz com que alguns produtores tenham alguns problemas no trabalho de colheita da soja. Vamos saber agora se essas chuvas devem continuar e devem voltar a atrapalhar os produtores de soja por lá, porque o estado mato-grossense, né, Nadiara, sofreu bastante com o clima ao longo de toda a safra. Como que fica o tempo para eles agora? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. A gente já pode acompanhar aqui nessas últimas imagens de satélite que há um grande corredor de umidade desde o Amazonas até o litoral entre o sul e o sudeste do Brasil. E esse corredor de umidade cruza o estado de Mato Grosso e é principalmente esta faixa oeste e também partes do sul do estado que são mais atingidos, que estão com maior quantidade de nuvens e onde as chuvas têm sido um pouco mais intensas. Ao longo desta semana, a gente ainda vai ter chuva um pouco mais forte nesta região. A chuva ela vem na forma de pancada, só que no oeste mato-grossense, essa chuva ela tem vindo com mais frequência. Então, em algumas fazendas pontuais, a chuva não tem dado tempo de secar para a colheita e para as atividades de cuidados no campo.
Por enquanto, a umidade do solo está bastante elevada em grande parte do estado. A gente observa oeste, partes do interior e também algumas áreas do nordeste com boas condições de umidade. Então, para aquelas áreas que vão plantar o milho ou já estão plantando, as condições de umidade no solo são boas, justamente por causa dessas pancadas que têm ocorrido nos últimos períodos. Agora, para os próximos 5 dias, as áreas mais atingidas ainda seguem aqui do meio oeste, partes do noroeste mato-grossense. Nessa região, a chuva vem com um pouco mais ainda de frequência. Nas demais áreas, a gente observa que também tem previsão de chuva, só que aqui sobre a área central, partes do sul e leste, a chuva ocorre alternada com períodos mais longos de tempo seco. Então, nestas áreas, a chuva não chega a atrapalhar tanto as atividades de colheita e de plantio sobre o estado de Mato Grosso. Entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, chove um pouco mais ainda sobre o noroeste do estado, mas em grande parte das regiões tem previsão de chuva ainda na forma de pancadas. É aquela chuva que garante umidade no solo, mas não deve atrapalhar as atividades de colheita, especialmente no centro e leste do estado. Entre os dias 3 e 7 de março, a gente observa que a situação não muda muito. As chuvas devem vir com frequência sobre o estado de Mato Grosso, mas mais uma vez essas pancadas típicas de verão, que ocorrem alternadas com períodos de tempo firme, segue fazendo calor. Então, em grande parte do estado, ainda as atividades no campo devem continuar andando bem aí nos próximos dias. Juliana. Tá certo, Nadiara. E nos outros estados que também estão colhendo a soja, como que fica a distribuição de chuvas? Olha, Juliana, para os próximos dias, destaque principalmente para o Paraná. Tem previsão de bastante chuva para o estado paranaense, já vem com o tempo mais fechado neste início de semana. E agora, para os próximos dias, além de chuva, há risco para ventania e até granizo. Principalmente nesta terça-feira, a chuva vem com um pouco mais de força, então a gente observa que entre o norte e leste paranaense, também estado de São Paulo e até mesmo em partes de Mato Grosso do Sul, as atividades, especialmente de colheita da soja, podem ficar comprometidas agora nesta primeira metade da semana, porque a chuva vem com frequência e com volumes maiores, então deve paralisar as atividades no campo. Outra região que chama também a atenção é o Mato Piba. As chuvas têm sido bastante irregulares nesse mês de fevereiro e a umidade do solo já voltou a cair bastante, comprometendo o desenvolvimento das lavouras de soja, principalmente sobre o estado do Tocantins. Agora, para os próximos dias, a chuva mais intensa que atinge o norte e o nordeste do Brasil, ela fica concentrada aqui sobre o extremo norte do país, principalmente nas áreas litorâneas. Sobre o Maranhão, a chuva até se espalha um pouco mais, deve favorecer as áreas produtoras do centro e sul do estado, mas sobre o estado do Tocantins e também oeste da Bahia, apesar da previsão de algumas pancadas de chuva, é uma chuva que não deve garantir umidade no solo. A chuva deve vir com um pouco mais de força no final de semana, mas ainda assim são chuvas bem isoladas que não devem favorecer todas as áreas produtoras. A gente observa que entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, previsão ainda para baixos volumes acumulados de água sobre a região do Mato Piba. A chuva fica ainda mais concentrada aqui sobre o extremo norte do nordeste e ainda, outro destaque, a chuva continua sobre o centro-sul do Brasil. Mais um período com chuvas fortes, principalmente no Paraná, estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Neste período, mais uma vez, as atividades no campo podem ficar comprometidas por de 2 a 3 dias por causa desses altos volumes e da frequência da chuva. E entre os dias 3 e 7 de março, a chuva diminui um pouco sobre o centro-sul do Brasil e desta vez os maiores volumes de água devem atingir o Rio Grande do Sul, estado que já está com um pouco menos de umidade, principalmente no sul do estado. A situação é um pouco mais crítica por causa do déficit hídrico, agora tem previsão de chuvas um pouco mais intensas. Entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, neste período, a chuva volta a diminuir e as pancadas serão mais isoladas. Juliana. Nadiara, pelas informações, pelas explicações do tempo aqui para a gente se programar, né? Por aqui a gente segue com mais informações, dessa vez são as cotações da soja no Paraná. No próximo bloco, o destaque é o café. Você, produtor, vai ter informações especiais sobre o clima, em especial nos estados de Minas Gerais e também Espírito Santo. E ainda hoje, você que viu a produção de soja no Mato Grosso, de acordo com o IMEA, vai saber como é que está a produção de soja e milho de acordo com a Conab para o estado. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
um hospital feito com a sua gratidão. Terceiro leilão do agronegócio Hospital do Câncer de Presidente Prudente. 28 de fevereiro, domingo, às 14h. Colabore, dê seu lance. Essa causa é de todos. Terceiro leilão do agronegócio Hospital do Câncer de Presidente Prudente. No recinto de exposições de Presidente Prudente, São Paulo. 28 de fevereiro, domingo, às 14h. Realização Lendosul. Transmissão Canal do Boi. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual gado de corte. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual gado de corte. No Parque de Exposições Tatersal Inês de Castro. 22 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta. Para você que está ligando a TV agora, bem-vindo ao Agricultura BR ao vivo desta segunda-feira. Por aqui as informações agora são para o café. Vamos falar das regiões produtoras, isso porque aquela região onde produz café arábica, Juliana, vem com uma situação de chuvas, precipitações adequadas, inclusive com expectativa de safra recorde no Brasil. Agora, as áreas de produção de café Conilon, como o estado do Espírito Santo, têm umidade baixa de solo e tem um ambiente de seca. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira qual que é a expectativa para essas regiões de produção, principalmente onde produz café Conilon. Tem alguma expectativa de melhora, Nadiara? Olha, Fabiana, uma situação bem ainda complicada para essas áreas que cultivam Conilon, principalmente do Espírito Santo e também sul da Bahia. A gente teve uma divisão das chuvas aí desde o ano de 2015 por causa do fenômeno El Niño. As chuvas ficaram muito intensas no sul do Brasil, abaixo da média em partes do Nordeste, incluindo o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. E em partes do Sudeste, principalmente estado de São Paulo e sul de Minas, as chuvas vieram com frequência e não trouxeram tantos transtornos para a agricultura como no sul do país. Então, o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais foram muito favorecidos aí tanto para desenvolvimento dos cafezais, também como para o cultivo da soja e da cana-de-açúcar. Essas áreas seguem em pleno desenvolvimento, boas condições, por enquanto devem ser as áreas ainda que devem receber os maiores volumes de água, mas por outro lado, principalmente Espírito Santo e sul da Bahia e também norte de Minas Gerais devem receber baixos volumes de água, pelo menos agora nesses próximos dias. Por enquanto, no Espírito Santo, as pancadas são muito isoladas, com acumulados que a gente observa aqui em torno de 5 milímetros, indicando que é aquela chuva bem rápida e isolada e ainda segue fazendo muito calor. Então, essa chuva muito isolada e as altas temperaturas ainda deixam em situação bem complicada as lavouras de café. Nesses próximos dias, tem previsão de bastante chuva em algumas áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. Os temporais devem ficar concentrados principalmente no sul e leste de São Paulo, mais ao norte nas áreas produtoras de café e também no sul de Minas. A chuva ocorre mais isolada, alternada ainda com períodos de melhoria. E nas áreas produtoras de Conilon, também do estado de Rondônia, previsão de chuvas generalizadas, mas com volume de água em torno de 30 milímetros. Não há previsão para volumes tão expressivos de água nesses próximos dias. Entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, as áreas mais atingidas seguem sendo aqui
nesta parte do centro-sul do Brasil. O estado de São Paulo, mais uma vez, deve receber altos volumes de água, previsão de mais de 100 milímetros em algumas áreas, mas principalmente do sul e leste do estado. Nas principais áreas produtoras de café do norte paulista e também no sul de Minas Gerais, também deve chover de forma mais significativa e frequente, só que com um volume um pouco menor, variando em torno de 50 milímetros. Nas áreas mais críticas do Espírito Santo e Bahia, por enquanto, a situação não muda. Previsão de algumas pancadas de chuva, mas de forma bem isolada, com baixo acumulado, o que não reverte a situação da seca. Entre os dias 13 e 7, agora do mês de março, previsão ainda de pouca chuva nas áreas produtoras de Conilon e chuvas um pouco mais volumosas ainda nas áreas produtoras de São Paulo e de Minas Gerais. Neste período, a chuva até diminui. A gente observa aqui entre São Paulo e sul de Minas, volumes menores em relação agora, esse final do mês de fevereiro. Mas, por enquanto, ainda chuvas que mantêm o solo bastante úmido nestas áreas produtoras de café. O grande problema para São Paulo e Minas Gerais é o risco para temporais isolados. Por causa do calor e da alta umidade, há risco de alguns eventos bem isolados de granizo. E aí sim pode trazer problemas para algumas lavouras. Mas, por enquanto, quanto à chuva, não vai faltar umidade nestas áreas produtoras de café arábica. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nadiara. Até daqui a pouco. Por aqui é hora de cotações do café. Acompanhe como estão os valores do arábica em Minas Gerais e São Paulo. A Agricultura BR traz o destaque agora do mercado futuro. Nós comentávamos a respeito com a Nadiara, a respeito das condições de produção do café arábica e Conilon aqui no Brasil, ou café robusta. Lembrando que o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo e é o segundo maior produtor de café robusta do planeta, fica atrás apenas do Vietnã. Vamos saber como é que estão as operações agora no cenário internacional, começando pelo mercado futuro para o café robusta, portanto é a Bolsa de Londres, plataforma Life em destaque no Agricultura BR. Pode colocar aqui na tela, mais uma vez, registrando queda no mais curto prazo. Mais curto prazo é a posição de março, registra recuo de 0,28% agora, negociada a 1.380 dólares por tonelada. Maio vem com ligeira alta de 0,14%, negociado a 1.419 dólares por tonelada, muito próximo do valor mais alto negociado nesta segunda-feira. Julho, com negócios a 1.445 dólares por tonelada, alta de 0,20%, também próximo ao valor mais alto negociado no dia. Situação ainda segue sendo de pressão sobre os negócios com café robusta no ambiente internacional. Aqui no Brasil, a sexta-feira fechou a semana com queda para o café Conilon negociado no estado do Espírito Santo. Vamos aos números então apurados pelo CPEA para você de casa acompanhar como foi a última semana para a variedade aqui no país. Você vê o preço da saca de 60 quilos de Conilon saindo de R$ 401,52 lá atrás, no dia 15 de fevereiro, para fechar a semana no dia 19 a R$ 398,65. Essa queda foi baixa em relação ao fechamento do dia 18, uma leve baixa de 0,20%, que no acumulado do mês de fevereiro não foi suficiente ainda para registrar baixas na soma do mês. Ao longo do mês de fevereiro, do dia 1º até na última sexta, dia 19, café Conilon registrou alta no Espírito Santo, 0,29% de alta, já que janeiro fechou com ele na marca dos R$ 397 a saca. Informações agora sobre o mercado de café arábica. A arábica aqui no Brasil é produzido na sua maior parte no estado de Minas Gerais e também em São Paulo. Olha, tomando como base os indicadores do CPEA, que toma como base o estado de São Paulo, o preço da saca de 60 quilos fechou a última semana registrando alta no estado de São Paulo. Ela fechou a semana a R$ 491,55 e a gente vai relembrar agora o que aconteceu no gráfico que está na sua tela. Lá atrás, no dia 15 de fevereiro, na segunda-feira, preço médio era de R$ 487,98.
No dia 16 veio para cima quase 490 e voltou a recuar na quarta, chegando a 487,04 centavos. Na quinta e sexta-feira, portanto, o preço do café arábica no estado de São Paulo registrou duas altas seguidas, fechando a semana, portanto, a R$ 491,55. Apesar dessas duas altas seguidas, no acumulado de fevereiro, café arábica soma queda no estado de São Paulo, a baixa soma mais de 1%. O dólar ajudou na última sexta-feira, teve subida de preços para o café negociado no mercado físico brasileiro. Na região sul de Minas não foi diferente. Houve ligeiro ganho para o valor da saca negociado nessa região e é o que você confere agora no Agricultura BR. Você vai ver agora o que aconteceu nos últimos 30 dias e também que de quinta para sexta-feira o indicador Café Sul de Minas ganhou R$ 2,50. É o que nós acompanhamos agora. Você tem aqui o intervalo começando em 19 de janeiro com valor de R$ 500 por saca, valor que foi mantido assim durante um bom período, estabilidade. Picos de preço no período foram de R$ 510, depois recuo para R$ 505, depois para R$ 500, R$ 495 é o valor mais baixo registrado no período e na quinta-feira, inclusive, o valor era de R$ 495 e na sexta-feira fechou a R$ 497,50 por saca de 60 quilos, ganhou R$ 2,50 em 30 dias, queda de 0,5% para o indicador Café Sul de Minas. Vamos agora para o mercado futuro do café arábica, começando pelos negócios aqui no Brasil. Relembrando como a gente fechou a semana passada, a sexta-feira foi de baixa para o arábica negociado na Bolsa Paulista. A posição de mais curto prazo, a de março, renovou os valores mínimos negociados. Hoje, café arábica já subia aqui na Bolsa Paulista no Brasil. Vamos aos números de agora, então. Veja só, café operando em alta, uma alta expressiva para a posição de março, que recupera a perda da última sexta. A saca de 60 quilos para entrega em março vem negociada agora a $132, com alta de 1,89%. Maio e julho não possuem contratos negociados neste momento e a posição de setembro possui. Setembro, que é aquele mês quando há a maior entrada da safra brasileira de café. Essa posição opera agora com alta de 1,5% frente ao fechamento da última semana e negocia a saca de 60 quilos a $142,10. Fabiano. Vamos saber a referência, então, do arábica lá na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Vamos saber como é que vem a operação hoje. Nós tínhamos até recuperação na última semana, mas com negócios que estavam bem abaixo desse número que você está vendo agora. Você observa que as duas posições de mais curto prazo estão quase chegando lá, quase voltando a $1,20 por libra-peso. Posição de março, $1,19 mais 30 por libra-peso, elevação de 3,06%. Maio, $1,19 mais 85 por libra-peso, queda de alta de 2,78% agora. Julho, já acima de $1,20, $1,21 mais 60 por libra-peso, elevação de 2,70%. E setembro, $1,23 mais 15 por libra-peso, elevação de 2,49%. Portanto, alta forte hoje para o café arábica negociado em Nova York, na plataforma Ice Futures. Sobre o café, vale a pena lembrar e dizer que semana passada foi uma semana curta, os americanos tiveram feriado por lá na segunda-feira passada, mas o que se observou em relação aos principais importadores do mundo é que eles estão buscando comprar um pouco mais de café, principalmente de quinta-feira para cá. Houve uma mudança de rumo no qual os importadores, os principais do mundo, resolveram comprar um pouco mais de café dos estoques da Bolsa de Nova York, ou seja, dos estoques da plataforma da Ice Futures. E com isso, houve uma elevação de quinta-feira para cá, tirando os valores, aqui o mais curto prazo, você está vendo a quase $1,20, ele chegou a $1,13 na última semana e a recuperação teve início na última quinta-feira.
12h30 pelo horário de Brasília, o Agricultura BR vai fazer um rápido intervalo agora, mas antes a gente lembra que você pode participar do programa mandando a sua mensagem pelo WhatsApp ou pelas outras redes sociais. E tem gente já participando com a gente ao vivo nessa segunda-feira. A gente aproveita para mandar um abraço ao Wellington de Caratinga, Minas Gerais, Lourivaldo da Bahia, obrigada pela companhia, Eurídios Maria de Elesbão Veloso, no estado do Piauí, Rubens de Iaciara, em Goiás, obrigada por estar aqui com a gente. E também Ana Vilas Boas, de Alta Floresta, no estado de Rondônia. Todos ligados no canal do Boi, no Agricultura BR, nesta segunda-feira. Continuem com a gente. Bom, e daqui a pouco você tem informações sobre a produção de soja e milho no Mato Grosso, de acordo com os dados da Conab. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. 11º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Preparado para as turbulências da pecuária? Venha fazer seu plano de voo e garanta uma rota segura para o seu negócio. Economia e mercado, inovações tecnológicas, gestão e manejo. De 8 a 10 de março no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. 11º Encontro Confinamento. Oportunidade única para realizar o planejamento da sua atividade pecuária com os melhores especialistas do mercado. www.gestãoconfinamento.com.br. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Garantia de mais produtividade para o seu rebanho. Leilão virtual qualidade total. 27 de fevereiro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 2.000 animais para cria, recria e engorda. Filmados nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Leilão virtual qualidade total. 27 de fevereiro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta e agora começando esse bloco com os destaques para o trigo. Vamos aos números então na Bolsa de Chicago, trigo negociado lá na Bolsa Norte-Americana, que é referência para esta commodity, Fabiano. Tá certo, e tem movimento de queda para o trigo na Bolsa de Chicago, posição de março, $4,59 por bushel, melhorou um pouco agora a situação, mas nada que tire de uma queda acima de 0,5%, você viu que caiu de novo, a queda agora é de 0,64% para a posição de mais curto prazo. Mercado muito complicado americano para o trigo. Maio, $4,64 por bushel, recuo de 0,58%. Julho, $4,71 por bushel, queda de 0,63%, enquanto setembro vem com a posição negociada a $4,81 mais 25 por bushel, recuo de 0,56% no mais curto prazo. Bom, e aqui no Brasil, os preços do trigo vêm favoráveis. No acumulado de fevereiro, eles somam alta e na última semana também fechava com variação positiva. Vamos relembrar como foram os negócios na semana, então, para o trigo, tomando como base o estado do Paraná. Você vê o valor começando em R$ 745,92 na última segunda, dia 15, para fechar a semana a R$ 748,86 a tonelada. A alta no dia, de quinta para sexta, foi de 0,12%. E no acumulado do mês de fevereiro, tomando como base o dia 1º até a última sexta, a alta já chega a 0,83%. Bom, por aqui a gente confere mais cotações do trigo agora para o estado paranaense, mas de acordo com cada município produtor. Acompanhe.
De quinta a sábado da semana passada, aconteceu no município de Alegrete, no Rio Grande do Sul, um evento de abertura oficial da colheita do arroz no estado gaúcho. Durante o evento, várias tecnologias foram apresentadas, vários debates foram realizados, para os produtores que foram visitar esse grande evento. E durante a ocasião, o secretário nacional de Política Agrícola, o André Nasser, esteve presente e conversou bem de perto com os produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Ele ouviu as reclamações e também as expectativas deles a respeito do que o governo pode fazer a respeito do que aconteceu com algumas das culturas, como é o caso da fruticultura, por exemplo, que sofreu nesta safra no estado do Rio Grande do Sul diante do volume elevado de chuvas. A quebra esperada para a safra de uva, por exemplo, chega a 60%. O secretário também ouviu as reclamações dos produtores de arroz do estado gaúcho, que sofreram com muita chuva no período de setembro até dezembro do ano passado. Dezembro, inclusive, foi uma chuvarada que alagou vários campos e o prejuízo estimado em 15% da safra. Todas essas informações que ele recolheu, então, dos produtores foram enviadas até Brasília, foram levadas por ele até Brasília, e a gente por aqui acompanha o que o governo vai fazer a respeito dessas situações para ajudar os produtores gaúchos. Bom, e como a gente está falando deles por lá, a gente vai acompanhar agora como estão os negócios para o arroz no estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, como fechou a semana anterior. Vamos aos números então, você vê comigo o indicador CPEA para o arroz em casca e a evolução de segunda-feira da semana passada até a sexta. Você vê o valor oscilando, mas oscila pouco, saiu de R$ 42,09 na última segunda para fechar a última sexta, R$ 41,91. Um preço estável em relação ao fechamento da última quinta-feira. No acumulado deste mês de fevereiro, arroz anota uma leve desvalorização, mas vem praticamente em linha como fechou o mês de janeiro. A gente acompanha agora mais cotações do arroz, mas desta vez para o grão beneficiado. Veja. Você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra como que acontece a regeneração natural e quando que ela pode ser realizada em áreas que têm histórico de agricultura tecnificada. A pesquisa foi feita pela Embrapa Agro Silvopastoril, que é localizada no estado do Mato Grosso, e a reportagem de Valdir Pacheco. Nesta semana, acompanhamos os trabalhos que o pesquisador e doutor Igor Inzerhagen vem desenvolvendo nos últimos anos, onde já é visível as avaliações de experimentos sobre a recomposição de reserva legal nos biomas Cerrado e Amazônia, conduzidos pela Embrapa Agro Silvopastoril aqui em Mato Grosso. Está comprovado que a regeneração natural não é eficiente para a restauração de áreas com histórico de agricultura tecnificada. As pesquisas comprovam que o manejo excessivo do solo e técnicas de cultivo contribuem para a redução do banco de sementes existentes no solo, impedindo o crescimento da vegetação nativa. Em regiões em que teoricamente era para ser área de preservação permanente ou reserva legal, o agricultor vai ter bastante dificuldade, pelo menos com os dados iniciais que a gente tem verificado aqui de 3 anos de monitoramento, para utilizar a técnica de condução da regeneração natural. Essa é uma técnica que é permitida por lei, inclusive os próprios órgãos ambientais estimulam que o produtor adote essa técnica porque ela é uma das técnicas, se não a técnica mais barata para o produtor rural. Mas com essa agricultura intensiva, o que acontece é, com sucessivo uso de maquinário, de defensivos agrícolas, os herbicidas, com o tempo vem ocasionar o comprometimento do banco de sementes nativas que existe no solo. Some-se a isso, em algumas situações, a ausência de fragmentos de vegetação próximas dessas áreas que possam fornecer sementes, frutos, seja pelo vento ou pela circulação dos animais para essa área. Então, a somatória do histórico de uso da terra com a proximidade, ou não, dos fragmentos, pode comprometer essa regeneração natural. Quando o produtor quer uma reserva legal, por exemplo, que é o nosso objetivo aqui,
ele normalmente buscaria, pelo que a legislação permite, um manejo dessa área no futuro. Então ele naturalmente vai ter uma curiosidade maior, uma vontade maior de usar espécies com interesse econômico, né? E esse comprometimento que existe na regeneração natural nessas áreas com agricultura intensiva vai retardar bastante o aparecimento dessas espécies de forma natural. Então o que aparentemente pode ser no começo, quando o produtor tem essa intenção de fazer reserva legal, uma estratégia mais barata, acaba sendo bastante retardada no tempo, né? E esse retorno que o produtor esperaria vai demorar a acontecer. E aí a intervenção é necessária. A área utilizada nesse experimento tem um longo histórico de agricultura. A regeneração foi inexpressiva. Para ilustrar muito bem, né, didaticamente para o produtor rural, para o técnico rural que venha nos visitar, as particularidades e a realidade aqui do município de Sinop e desse eixo todo, né, da BR-163, desde Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde, que tem um histórico de uso e ocupação bastante semelhante, com essa agricultura extensiva, bastante tecnificada, né, em que normalmente ocorre uma sucessão de lavouras, né, soja, algodão, milho, que com o tempo pode comprometer substancialmente a capacidade de recuperação da própria vegetação nativa numa área com passivo ambiental. Já nas demais áreas com histórico de pecuária extensiva, a regeneração vem ocorrendo com a germinação e crescimento de espécies nativas oriundas do banco de sementes do solo. O que mais diferencia cada uma das áreas é o histórico de uso da terra, né? Então, em Canarana, é uma área com um histórico de uso de abertura de aproximadamente 20 anos, em que a área foi utilizada como uma pastagem extensiva. Então a gente ainda encontra bastante regeneração natural na área. Uma situação semelhante à que a gente encontrou em Guarantã do Norte, né? Embora não com tanta expressão de regeneração, mas uma área de pastagem. Na medida que os anos passam, a expectativa é mostrar aos produtores rurais a eficiência de cada técnica. Valdir Pacheco, para o SBA. E no próximo bloco você acompanha uma projeção da safra de milho no Mato Grosso. Você tem ainda mais informações a respeito do que acontece no mercado futuro do milho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740-09-2220. Ligue agora e compre o seu. Não perca! Dia 23 de fevereiro, você tem um encontro com a raça, sinônimo de rusticidade e produção. Leilão liquidação de plantel Síndico Bera. Doadoras, animais de pista e touros de central à venda em um super leilão com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. É a alta funcionalidade da raça Cindy ao seu alcance. Dia 23, terça-feira, às 20h30. Realização Conect Leilões. Mais informações acesse conectleilões.com.br. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Size do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Estamos
Estamos de volta, as informações aqui agora são para o mercado do algodão. A gente começa trazendo em destaque o cenário internacional, isso porque os estoques globais do produto estão muito elevados e com isso as cotações internacionais seguem num nível muito baixo, por volta de 60 centes de dólar por libra-peso. Eu lembro a você que a cotação que o mercado fica de olho começa a achar satisfatória por volta de 65 centes de dólar, por isso as cotações estão bem abaixo disso. Vamos acompanhar os números de agora então. Veja comigo, o algodão operando hoje em leve alta nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, mas ainda assim cotações muito baixas. Apenas a de março opera 60 centes de dólar, as demais operam já abaixo disso. Março vem agora 60 centes mais 19 por libra-peso, com alta de 0,29%. A posição de maio sobe agora 0,20% e negocia a libra-peso do algodão a 59 centes de dólar mais 67, uma cotação muito baixa para esta posição. Julho também vem abaixo de 60 centes de dólar a 59 mais 83 por libra-peso, alta de 0,25%. Apesar do cenário altista que a gente vê hoje, cotações seguem muito pressionadas no cenário internacional. Bom, o que acontece aqui no Brasil é de que no mês de fevereiro as cotações sim perderam um pouco de força, registram já baixas em fevereiro, mas a gente lembra que no mês de janeiro as cotações internas do algodão subiram quase 17%, foi uma explosão de preços, as cotações chegaram a um patamar nunca antes visto. Neste mês de fevereiro, segundo apurações do CPEA, os negócios começaram a ficar mais lentos e com isso as cotações tiveram uma baixa, mas a baixa não é nada próxima à alta que a gente viu acumulada no mês de janeiro. A alta em janeiro, como eu disse, chegou próximo a 17% e no acumulado agora de fevereiro, a baixa é de apenas 2%, então apenas tira 2% de toda aquela alta que a gente viu registrada no mês anterior. Vamos acompanhar agora como foi a última semana, então, para os negócios com algodão aqui no Brasil, de acordo com o CPEA. Você vê a semana terminando no dia 18, com a libra-peso do algodão sendo negociada a R$ 2,56 mais 56. O valor caiu em relação ao início de fevereiro, a queda, eu disse, já foi de 2%, mas ainda assim as cotações vêm em um nível bastante elevado. A gente acompanha agora mais cotações do algodão, dessa vez para a pluma no principal estado produtor, que é o Mato Grosso. A Agricultura BR traz o destaque agora para o milho no cenário internacional, falando primeiramente dos Estados Unidos. Estados Unidos que seguem para aquele problema de escoamento de lavouras, de vendas do milho norte-americano, perderam muito em competitividade, mas por outro lado, o milho aqui no Brasil vai ficando mais escasso e aí o importador precisa também buscar milho em outras fontes e os Estados Unidos são a maior delas. E olha, a semana compreendida de 5 a 11 de fevereiro, dados que foram divulgados na sexta-feira, porque na semana passada teve feriado nos Estados Unidos, aí eles atrasam a semana inteira. Normalmente é quinta-feira que você tem esses números, mas foram divulgados na sexta. Mas olha só, as vendas americanas de milho extrapolaram, ficaram 159% superiores ao que tinha sido comercializado exatamente uma semana antes. Totalizaram 1.050.000 toneladas de milho. Ainda assim, mesmo com esse cenário muito positivo na semana, é claro que o atraso segue muito forte para os Estados Unidos em relação às vendas de exportação para uma 24ª semana, só que lá na temporada 14 e 15, a comparação de uma com outra mostra um atraso ou vendas menores de 25%, é um quarto de vendas a menos. Vamos saber como é que está então as vendas americanas. Nós temos aqui o primeiro gráfico, mostram as exportações dos Estados Unidos nas últimas temporadas. 11 e 12 eram 29.320.000, na 12 e 13 os americanos não tinham milho para vender por conta da seca, 14.240.000, 13 e 14, 35.170.000 toneladas.
toneladas. 14,15 não veio tão ruim assim, veio 34 milhões e 80 mil toneladas. E agora, 25% a menos para a 24ª semana de temporada americana, 25 milhões 680 mil toneladas é a venda que os americanos venderam até a 24ª semana, que eles venderam para exportação. Outro destaque, nós trazemos aqui no Agricultura BR mais um gráfico para exportação de milho. Você vê aqui a projeção americana com as projeções totais para a temporada 15-16 e o que aconteceu nas temporadas passadas. Se comparado à temporada 11-12, fica maior mesmo as vendas de exportação dos Estados Unidos na temporada 15-16. Mas se você comparar com o que aconteceu na temporada passada, 14-15, você vê que há uma queda de 6 milhões e 100 mil toneladas nas vendas de exportação, são realmente menores. A projeção fica menor em relação às vendas norte-americanas. Vamos saber agora como é que está a operação com milho nos Estados Unidos, os negócios na Bolsa de Chicago. É o destaque de agora no Agricultura BR. Você acompanha aqui no nosso programa. E ao vivo nós temos aqui Chicago mostrando o milho em alta. Posição de março, 3 dólares 68 centes, mais 25 por bushel, agora 3,68, alta de 0,68%. Maio, 3 dólares 72 centes, mais 50 por bushel, elevação de 0,88%. Julho, 3 dólares 76 centes, mais 50 por bushel, alta de 0,73%. Setembro vem com elevação de 0,72% a 3 dólares 81 centes, mais 50 por bushel. E o nosso colega aqui, o Gabriel Gomes, coordenador do programa, vai informando que a alta para o milho só não é maior porque o trigo está caindo e com isso acaba segurando um pouco os negócios com o milho. Você acabou de ver as cotações do milho no cenário físico do Brasil, tomando como base o preço mínimo e máximo praticado em cada estado produtor. Aqui agora a gente acompanha os valores da média nacional. Essa média nacional, que é o Indicador Milho Brasil, é feito pela agência Rural Business, toma como base o preço em 8 estados para chegar a um valor médio que a gente possa calcular o preço da saca negociada aqui no país. Na última semana, o preço fechou a R$ 37,84, subindo mais uma vez e acumulando mais altas no mês de fevereiro. Vamos aos números então apurados pela agência Rural Business. Você de casa acompanha comigo o Indicador Milho Brasil. Você vê o acumulado dos últimos 30 dias, somando uma alta de 4,13%, tomando como base o preço lá atrás em 19 de janeiro até a última sexta, 19 de fevereiro. E o preço do cereal veio subindo, ele que já estava alto lá atrás em janeiro, continuou registrando novas altas ao longo desses últimos 30 dias aqui no país. No dia 27 já ia para casa dos R$ 37,00, fechava R$ 37,15 e veio oscilando um pouco mais para cima, registrando novas altas. Fevereiro começou com o preço negociado a R$ 37,34 no dia 4, pulando para R$ 37,66 no dia 11 e fechando a última semana a R$ 37,84. Alta de 4,13% nos últimos 30 dias e no acumulado dos últimos 12 meses tem uma alta muito expressiva de 60%. O preço do milho aqui no Brasil está no patamar mais alto da história para essa época do ano. Bom, a gente já viu os negócios do mercado físico, agora é hora de ver os negócios do mercado futuro do cereal. Vamos acompanhar agora milho na BMF Bovespa, como vem reagindo nesta segunda-feira. E olha, o cereal opera em alta, posição de março é a que tem o maior número de contratos, são acima de 1.000 e vem negociado a R$ 42,70 a saca. A alta para essa posição agora é de 0,59% em relação ao ajuste da semana anterior. Maio opera a R$ 39,69 a saca, com uma alta mais expressiva de 1,48%.
E a posição de julho, a gente vê ali apenas 10 contratos negociados a R$ 39,39 a saca. Já a posição de setembro sobe 0,83% agora e negocia a saca de milho a R$ 36,30. Por aqui o destaque continua sendo milho, mas agora milho e soja no estado de Mato Grosso. Nós vamos saber como é que está o andamento de safra lá, porque está escolhendo soja e está se cultivando milho, semeadura de milho acelerada no Mato Grosso, porque assim como acontece em várias áreas de produção do país, a colheita acelerou. Teve aceleração de colheita em vários estados, salvo o estado do Paraná, que vai sofrendo um pouco com chuva. Inclusive, nós tivemos participação há pouco de telespectador falando do município dele. Daqui a pouco a nossa coordenação confere aqui os nomes aqui do pessoal do Paraná, que está dizendo que a chuva está atrapalhando o processo e pode trazer perdas lá para o estado do Paraná, essa chuva toda. Mas no Mato Grosso, hoje, logo no começo do programa, nós trazíamos o levantamento do IMEA, e o IMEA mostrava que a sua expectativa de produção já fica próxima a 29 milhões de toneladas. Aliás, semana passada chegava a ser superior a 29 milhões de toneladas e aí eles trouxeram agora para 28 milhões e 900 mil toneladas. Por que isso acontece? É que as áreas de produção não afetadas pelo fenômeno El Niño, que trouxe seca para o Mato Grosso, que dificultou a semeadura da soja, mesmo com essa situação toda, se teve ainda uma boa produtividade. A produtividade média no Mato Grosso está, de acordo com o IMEA, em 52,42 sacas por hectare. Portanto, é maior do que o do ano passado, que eram 52,30 sacas por hectare. De acordo agora com os dados da Conab, a produção vai ser menor, mas a Conab ainda vai atualizar esses números lá para o começo de março serem divulgados. E você vai ver agora o que acontece com soja e com milho, porque se soja acelera no Mato Grosso, na sua colheita, acelera também o cultivo do milho, é o que nós vamos conferir agora, trazendo a primeira análise gráfica. Você tem aqui soja, produção mato-grossense nas últimas temporadas, você tem aqui a previsão da Conab. Aqui eu acho que o pessoal colocou milho aqui no Agricultura BR, não, é soja mesmo. Tem produção de soja, 21 milhões e 800 mil toneladas na 11/12, 12/13, 23 milhões e 500 mil, recorde na temporada passada de 28 milhões de toneladas, e a Conab, por enquanto, prevendo 27 milhões e 500 mil toneladas de soja sendo produzido em território mato-grossense. Em 5 anos, uma alta de 25,7% para a produção de soja. E boa parte dessa soja já está sendo colhida. Então, isso abre espaço, abre oportunidade para o cultivo do milho, desde que, claro, se tenha uma situação climática favorável para se fazer isso. E por enquanto está assim. Vamos trazer agora o milho, previsão da Conab para a produção do milho em Mato Grosso. Milho no Mato Grosso, assim como nos principais estados, é concentrado na segunda safra. Nós observamos aqui o que aconteceu nas últimas temporadas, recorde de produção nos últimos 5 anos, na temporada 14/15, com 20 milhões e 800 mil toneladas, mas a 15/16 vem em linha com isso, 20 milhões e 300 mil toneladas para o estado do Mato Grosso na temporada 15/16, lembrando que muita gente está animada com o preço do milho e pode ter uma diferença diária de acordo com os dados divulgados pelo IMEA na semana passada. Vamos a mais informações sobre o clima no Brasil, desta vez trazendo em destaque a região Nordeste e também a fronteira do Mato Piba. Olha, a região norte do Nordeste tem recebido um volume de chuvas satisfatório que tem mantido a umidade do solo. Mas os estados que fazem fronteira ali na região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a chuva por lá está escassa, a umidade do solo está baixa. Vamos voltar a falar com a Nadiara então, para saber se tem previsão de melhora para o Mato Piba. Nadiara, vem chuva por aí, por lá?
Olha, Juliana, nos próximos dias, pouca chuva. É uma chuva que não deve recuperar a umidade do solo. Inclusive, essa umidade do solo está em declínio sobre o Mato Piba. Tivemos um mês de janeiro bastante chuvoso, isso deixou o solo encharcado, só que agora já falta chuva para o bom desenvolvimento das lavouras. Por enquanto, a umidade do solo está baixa em grande parte do Nordeste. As chuvas que retornaram para o norte da região têm começado a aumentar a umidade aqui sobre o norte do Maranhão, algumas áreas do norte, também do Ceará. E essa chuva deve continuar nos próximos dias nesta área, então favorecendo principalmente a área entre Maranhão e Rio Grande do Norte. Já sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, aqui principalmente Bahia, interior do Piauí e Maranhão, a gente até observa que aqui há uma área com umidade do solo mais elevada. Mas nos próximos dias, previsão de pouca chuva, principalmente a Bahia já está com um grande déficit hídrico. Aqui no sul do estado, em algumas áreas produtoras de cacau e também de soja, de café, a situação já é bem crítica por causa da falta de umidade. Para amanhã a gente observa que a situação não muda muito. Chuvas concentradas na faixa norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, a chuva vem com um pouco mais de intensidade. Entre Sergipe e Pernambuco até Paraíba, a chuva deve ser um pouco mais isolada e com menor volume. Na Bahia, partes do interior de Pernambuco, sul do Piauí, extremo sul do Maranhão, tempo mais seco, ensolarado e bastante quente, o que faz com que a umidade do solo caia ainda mais. As temperaturas devem passar dos 35 graus em algumas áreas mais quentes da região. No próximo período, até pelo menos o dia 26 de fevereiro, as chuvas mais intensas devem favorecer o estado do Maranhão. Deve voltar a chover forte no sul do estado, então nesta área não vai faltar umidade, o solo já tem boas condições de umidade, a chuva deve garantir boas condições. Em partes do Piauí também tem previsão de uma chuva mais significativa, até aqui o norte do Ceará e partes do Rio Grande do Norte. Mas boa parte do interior nordestino, principalmente Bahia, sul do Piauí e também no estado do Tocantins, que fica do lado da região nordeste, previsão de chuva muito isolada com baixo acumulado, que não recupera a umidade do solo. No próximo período a situação não muda muito, as chuvas mais fortes concentradas na faixa norte da região, na metade sul, principalmente Bahia, segue aí com situação mais crítica, porque a chuva será muito isolada e de baixo volume acumulado, além também das altas temperaturas que prejudicam a umidade no solo. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelos destaques. Já já ela volta com a região sul do país. Por enquanto, a gente fala sobre os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Olha, a Embrapa Agrosilvio Pastoril, que fica em Sinop, no Mato Grosso, fez pesquisas que comprovam a eficiência dos sistemas de integração. Bom, quem esteve lá e nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Os experimentos com gado de corte em ILPF chegam na quinta safra no sítio tecnológico da Embrapa Agrosilvio Pastoril. O pesquisador e Dr. Bruno Pedreira, com sua equipe, conduz os trabalhos. Esse projeto é resultado de uma parceria entre a Acrimate, Acrinorte e pecuaristas da região. O pesquisador já colhe alguns resultados com esses experimentos. A gente começa a ter os primeiros números de pecuária, que estão fazendo aí cerca de 8 meses conosco, e o efeito já do componente florestal nos sistemas integrados. O que a gente observou na safra 14-15 foi que a gente teve uma pequena redução na produção de soja, assim como na de milho, porque os sistemas vêm com soja safra e milho safrinha, assim como é feito aqui, né, no médio norte do estado. No milho a gente observou reduções entre 21% até 40% em função do sombreamento, né? As árvores já estão atingindo quase 30 metros de altura e a gente tem 30 metros entre renques, usando renques triplos. O que é importante dizer porque isso diminui bastante a quantidade de luz que passa aqui dentro do sistema. Então nós já estamos trabalhando no sentido de entender a necessidade de reduzir o número das árvores, fazendo os desbastos que estão programados agora para esse ano 2016, para que a gente possa reduzir as perdas na área de lavoura. Então, o milho com redução entre 20% e 40% e a soja com a redução entre 5% e 18% na produtividade, quando a gente tem os sistemas integrados. Mas isso era mais do que esperado. A gente sempre soube que ao integrar os sistemas e ao oferecer sombra, a gente teria uma pequena perda em grãos e na produção de forragem. Mas, à medida em que a gente adiciona os dois, a ideia é que com o somatório da renda do eucalipto, com a renda da soja e do milho, e da produção pecuária, a gente tem 1 hectare de terra que produz mais do que se a gente estivesse fazendo cada um deles individualmente. Então a ideia é entender qual é o tamanho dessas perdas em termos de milho e soja, adicionar isso à produção de eucalipto e adicionar a produção pecuária.
O desempenho animal em 8 meses aqui nos sistemas integrados variou de 9,5 a 13 arrobas e meia por hectare, enquanto que a média no estado é de 6 arrobas por hectare ano. E o sistema onde a gente mais conseguiu produzir carne, digamos assim, foi o sistema onde a gente tem lavoura, pecuária e floresta. O sistema que foi 2 anos com lavoura, entrou esse ano com pecuária, com a chegada dos animais, e a gente aí conseguiu produzir 13,5 arrobas por hectare em 8 meses de produção. No componente florestal, o que tem demonstrado mais eficiência é o renque de linha simples com eucalipto. Tem agora um sistema com linhas simples. E esse sistema com linha simples também hoje é um dos que mais produz aqui dentro, inclusive produz mais do que o pecuária solteiro. O que tem dado mais resultado é a ambiência que se forma para o gado e, consequentemente, aumento na produtividade. Tentando entender o porquê que essas coisas acontecem, a gente também já tem os primeiros números do comportamento animal. E olhando para o comportamento animal, a gente consegue entender que pastos que vieram, por exemplo, depois da lavoura, a gente percebe que os animais pastejam menos tempo, muito provavelmente porque a gente tem a resteva do milho, o resto do sabugo, da espiga que ficou por ali, que melhora muito a nutrição do animal. E animais que tinham a possibilidade de sombra no seu piquete, que a gente tem animais que não têm acesso à sombra no pecuária tradicional, Os animais que estão em silvopastoril, eles ruminam a sombra. Então acho que é o primeiro indício que nós temos aqui na região de experimentos realizados e mensurados, onde a gente tem animais Nelore dizendo para nós o seguinte: olha, eu posso até não sofrer tanto com o sol, mas se eu achar sombra, é lá que eu vou deitar para ruminar. Isso para nós significa melhoria em desempenho animal, ambiência, bem-estar. Acho que bota a gente numa posição melhor frente à sociedade. Durante a Exponop, que é a maior feira que acontece aqui no Médio Norte do estado, serão apresentados os números mais atualizados. Valdir Pacheco para o SBA. No próximo bloco, você vai ver a preocupação dos produtores do Rio Grande do Sul quanto ao escoamento da safra. E tem ainda as informações da soja lá nos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros. Participe você também deste grande evento. Leilão Criadores do MS. 24 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão Criadores do MS. 24 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. E olha, os produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul tiveram muita chuva no final do ano passado. E agora, no início do ano de 2016, a situação não está nada diferente. E para quem trabalha no campo, é preciso ficar atento a essas informações para conseguir se programar melhor para fazer as atividades rurais. Quem mostra mais informações para a gente sobre este assunto é Viviane Lara. As condições climáticas ditaram a safra 2015 de inverno no Rio Grande do Sul e seguem influenciando nas culturas de verão.
E segundo os meteorologistas, as precipitações acima da média devem continuar até a colheita. De uma forma geral, os modelos de previsão climática apontam para uma continuidade desse comportamento de chuvas acima da média para a região sul do Brasil e áreas próximas, também na divisa com o Paraguai, com a Argentina. Com a exposição às diversidades climáticas, o produtor precisa estar preparado para enfrentar os desafios. Hoje, com as produções, altas produções que a gente começa a ter nas nossas lavouras, a previsão climática e saber que se teremos El Niño, Laninha, o período vai chover mais, vai chover menos, vão ter seca, é extremamente importante ao produtor na sua programação na sua atividade. Este ano, por exemplo, nós vemos aí de um período de excesso de chuva, estamos ainda trabalhando com uma previsão de termos uma quantidade de chuva ainda acima do normal, ou seja, teremos toda uma cultura de verão com excesso, com chuva acima do normal. Mas o produtor tem que estar preparado para isso, né? Porque ela vai alterar, sem dúvida, a nossa produção. Acostumado com as incertezas do clima, alguns empresários rurais buscam aprimorar cada vez mais a lavoura. Alternativas como esta de contenção de água em pontos críticos da lavoura têm contribuído para evitar erosão em anos com excesso de chuva. Pioneiro na região com o sistema plantio direto, seu Carlos investe na lavoura desde 88. E há 6 anos ele tem utilizado o método que reduz a velocidade da água nas baixadas, evitando a perda do investimento no solo. Este foi o último implantado e ainda precisa de aperfeiçoamento, mas os benefícios deixaram o produtor satisfeito. Eu relutei de fazer, porque eu tenho muitas dessas baixadas que se diz, né? Tenho mais de 30 aí, esses vão, e reunia muita água nesses anos mais críticos, né? Então ficava difícil de passar com o pulverizador, e aí eu vendo o trabalho dos vizinhos, alguém que fez, e estava criando um bom resultado, né? Então comecei. E depois que ele está firme, diria assim, a gente consegue plantar em cima dele, praticamente não perde mais solo, planta tudo, e alastra ele, aumenta ele, e dá para plantar todo ele. Então fica assim, segura mesmo, segura a água, aquela que pouco que escorre, bate no próximo e vai perdendo a velocidade. Essa velocidade que fazia erosão nessas baixadas. Ao todo, são 688 hectares semeados com a soja. O desenvolvimento da cultura tem sido favorável a uma boa produtividade. Com plantas que apresentam um padrão superior ao desejado, as expectativas para a colheita são as melhores. Essa cultivar aqui, o ano passado deu 90 sacos, né? Mas como eu falei, em cima de rotação, e o dia que começou a florescer, começou a chuva. Então, por isso coincidiu, né? E aí esse ano sofreu mais, né? Então essa é a expectativa, fazer média, porque tem que todos os anos, né? Se começou com 30 sacos, hoje já tem talhão com 90, né? E eu estou falando de 40 anos para trás, né? Então todos os anos se consegue um pouco mais, né? E esses material que tem hoje, realmente eles têm uma estrutura muito boa para ajudar o agricultor a chegar nessas metas, né? Viviane Lara para o SBA. A preocupação com a chuva continua sobre a região sul do país, em especial sobre o Paraná. A Nadiara já adiantava no início dessa edição para a gente que deve cair muita água por lá nos próximos dias. Vamos voltar a falar com ela então para saber como fica especialmente essa previsão do tempo, Nadiara, para a região sul do país. Neste mês de fevereiro, as chuvas mais fortes já se concentraram entre Santa Catarina e Paraná. O Paraná foi o estado que enfrentou maiores problemas por causa dos temporais e isso se reflete na umidade do solo. A gente observa que entre o norte, noroeste, gaúcho, os índices de umidade do solo estão maiores, o solo está bastante encharcado, mas principalmente entre Santa Catarina e Paraná é que o solo está bastante úmido por causa da maior frequência e também dos maiores volumes de chuva. Já sobre a metade sul do Rio Grande do Sul, a gente observa um déficit de umidade, porque a chuva foi irregular, os volumes também foram menores do que o esperado para este mês de fevereiro, então o solo está bem mais seco nesta área aqui do sul do Rio Grande do Sul. Para os próximos dias, tendência então de temporais sobre o Paraná,
A chuva já vem ocorrendo com mais intensidade desde o final de semana, então esse tempo mais fechado e chuvoso atrapalha as atividades no campo e pode trazer transtornos, porque a chuva, além de vir com forte intensidade, ela pode vir acompanhada por ventania e até granizo, especialmente até a próxima quarta-feira. Amanhã a gente observa que a chuva deve se concentrar entre o noroeste gaúcho, partes também aqui do nordeste do estado e principalmente em Santa Catarina e no Paraná. No Paraná, os volumes maiores de água devem atingir esta área mais escura que faz divisa com o estado de São Paulo. Por enquanto, tempo seco, justamente no centro-sul e partes da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Justamente aquela área que está mais seca deve receber menores volumes de água nos próximos 10 dias. A temperatura segue elevada, principalmente no interior gaúcho. Amanhã a máxima chega a 34 graus. Já em Santa Catarina e Paraná, o calor diminui por conta do tempo mais chuvoso. Então, teremos aquele tempo bastante carregado, com chuva a qualquer momento, e por isso a temperatura diminui um pouco. E essa condição de tempo bastante úmido deve persistir nos próximos dias. Até o dia 26, agora do mês de fevereiro, o acumulado de água deve ultrapassar 100 milímetros em algumas áreas do norte e leste paranaense. Também pode chover forte em algumas áreas aqui do oeste, área central. Então, essa chuva em excesso em um curto período de tempo deve trazer complicações aí, principalmente para as áreas que estão colhendo soja, mas também para aquelas áreas que se preparam aí para o plantio do milho. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os volumes de água serão um pouco menores. No Rio Grande do Sul, deve chover forte, principalmente na fronteira oeste, mais de 70 milímetros. Mas nas demais regiões são apenas pancadas isoladas e com menor volume acumulado, agora até o dia 26 de fevereiro. Então, principalmente no sul do estado, que está com déficit hídrico, essa chuva não é suficiente para recuperar a umidade do solo. E entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, a situação não muda muito. A chuva será mais intensa entre o norte gaúcho e o interior paranaense. Mais uma vez, o Paraná será mais afetado. A gente observa que a chuva é bem mais abrangente e com volumes acima de 70 milímetros em 5 dias. Também chove forte no oeste catarinense, com mais de 70 milímetros, e no norte gaúcho, mais de 50. Em grande parte do Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva generalizada, mas ainda com menor volume, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Obrigada pelas informações. E olha, complementando aqui as informações da Nadiara, que a Juliana também comentava a respeito das chuvas, principalmente no Paraná, o Silvio César de Sertanópolis, no interior do estado do Paraná, mandou para nós aqui uma pergunta. Ele está dizendo que realmente as chuvas estão atrapalhando a colheita, isso deve estar trazendo e está trazendo alguns prejuízos para a produção de soja no Paraná, e ele questionava se isso pode também ocasionar uma alta para a saca da soja no estado. Nós vamos trazer essa resposta para você, Silvio César, durante essa semana, mas o principal fator que está determinando valores em reais para a saca de soja no Paraná e todo o Brasil tem sido o dólar. Neste momento tem registro de algumas perdas no Mato Grosso, mas no Paraná também, mas ainda nada que traga tanta fluência assim para chegar até uma alteração de valores. Com o avanço da colheita da safra de verão no país, a preocupação dos produtores aumenta no que diz respeito ao escoamento da produção. Olha, uma pesquisa feita pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, indica que as melhorias nas estradas brasileiras teriam um investimento mínimo de 195 bilhões de reais. E olha, para o Rio Grande do Sul, já que estamos falando de Sul, 45% de todas as ações que teriam que ser tomadas para se resolver o problema teriam que acontecer no modal rodoviário. A reportagem de Viviane Lara. A tecnologia aplicada nas lavouras não é a mesma nas estradas. A falta de conservação encarece e prejudica o escoamento da safra no Rio Grande do Sul. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem divulgou esta semana 47 pontos de rodovias estaduais que devem receber reparos. Mas devido às condições do clima, o trabalho é lento e alguns locais não aparecem na lista, preocupando os motoristas. Estamos muito preocupados porque na lista recente que o DAER divulgou das estradas que seriam recuperadas, a 377, que é essa rodovia nossa aqui, não consta
no cronograma de recuperação de estrada. Então, significa que nós vamos ficar abandonado mais uma vez aqui essa rodovia, que é importante, que quando foi construída ela foi denominada a rodovia do Mercosul, e hoje é uma rodovia abandonada. Santiago e Juí são 160 quilômetros. A gente leva, era para fazer, se a estrada estava boa, em torno de 2 horas, 2 horas e meia, né? A gente leva 5, 6 horas para fazer esse trajeto aqui de caminhão. A falta de recursos do governo é mais um problema que atrasa o desenvolvimento de obras importantes. O Estado hoje vive um momento de extrema dificuldade, economicamente falando, e essa situação tira aquela possibilidade do Estado fazer aquele seu dever de casa, que é conservar as estradas pavimentadas, fazer a sua manutenção, né, e também ampliar a malha de pavimentação. Segundo o secretário de Transportes, mesmo com a falta de recursos, o governo está trabalhando para minimizar os problemas com estradas. O governador pediu que nós fizéssemos essa união entre os produtores, entre o governo, mas já existe essa comissão, a comissão já funciona, ela já trabalha, ela já tem nos ajudado, nós temos uma missão primeira da ponte lá perto de Juricaba que tem que ser feita, nós estamos fazendo o projeto da ponte, depois vamos estudar o asfaltamento dessa estrada, são 80 quilômetros quase, é uma estrada grande, mas também tem esse trecho da esquina Becker, a Condor, que é municipal, mas que precisa também e pode ter uma parceria com o Estado. Vamos fazer todos os estudos necessários e, como eu disse, toda grande caminhada tem que ter o primeiro passo. Depois vamos ver o que é possível fazer e quando fazer. No interior do estado, a situação não é diferente. Temos um trajeto de asfalto aí que está planejado há vários anos, por conta do governo do estado, e vem sendo transferido, e se tratando de um eixo importante no escoamento de boa parte da safra, e enfim, por questões de governo, de política de governo, de situação do estado, das finanças do estado, está sendo transferido, prorrogado, e nós vivendo esse problema. Neste trecho entre Tupanciretã e Santa Tecla são 40 quilômetros de chão batido, trajeto que um caminhão carregado levaria pouco mais de 1 hora. Mas devido às péssimas condições da estrada, esse tempo se estende por até 3 horas. Com 160 mil hectares, Tupanciretã, ao mesmo tempo, é o município com maior área plantada com a oleaginosa na região sul. A falta de conservação em anos anteriores chegou a elevar em 50% o valor do frete neste trecho. Cansados de esperar pelo governo, moradores realizaram reparos nos pontos mais críticos da estrada. E este ano a prefeitura garantiu a manutenção, mas está atrasada devido à chuva. Diante da safra que se aproxima, nós, como representantes da classe produtora, estamos um pouco preocupados, porque nós temos aí mais de 2.000 quilômetros de estradas a serem conservadas e em condições de escoamento, e em função do clima, o próprio clima que está prejudicando, precisamos ver melhorada essa situação. Segundo Fernando, que plantou 400 hectares, a demora para finalizar a safra deve ser de 30% maior este ano, devido aos problemas de trafegabilidade. De nada adianta nós sermos beneficiados por São Pedro, não é termos tecnologia nas nossas lavouras, mas no momento de nós escoarmos o produto da porteira para fora, nós temos estradas que não condizem com o nível tecnológico que nós temos no interior das nossas propriedades. Então é comum ficarem máquinas paradas nas lavouras, não é, esperando para que aquela carga que saiu de dentro da lavoura seja descarregada num silo próximo, ou até mesmo que venha até a cidade. Não é, se tem uma expectativa de que em X tempo se retorna ao caminhão, e quando se vê, a realidade é outra. É muito mais do que aquele X tempo tem que ficar esperando o caminhão retornar para a lavoura para que possamos escoar também a nossa produção. Segundo estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte, que mapeou os entraves logísticos e mensurou o investimento mínimo para o sistema ser adequado, o Rio Grande do Sul precisaria investir 20 bilhões de reais para escoar soja e milho de forma adequada.
O estudo apontou que 72% das estradas gaúchas foram consideradas inadequadas, o que faz encarecer em 28% o custo operacional. Viviane Lara para o SBA. E a gente segue com o programa por aqui, trazendo para você mais informações de preços. Agora para a cotação da soja na média nacional. Olha, o indicador Soja Brasil, que é um cálculo feito pela agência Rural Business com 10 estados produtores, indica que o preço da saca de 60 quilos da oleaginosa fechou a última semana sendo negociada a R$ 73,33. O valor vem estável nos últimos dias, pelo menos desde o fim da primeira semana de fevereiro até a última semana, ele tem oscilado pouco. Vamos relembrar então como foram os últimos 30 dias para o preço da soja aqui no país? Olha só, lá atrás, no dia 19 de janeiro, o preço era de R$ 77,40, tomando como base, eu digo, 10 estados produtores no país. Essa média nacional caiu para o patamar de R$ 75,00 no fim do mês, fechando no dia 29 a R$ 75,68. Fevereiro começou com um novo patamar de preço para a oleaginosa aqui no Brasil. No dia 4, a saca era negociada em média a R$ 74,10. O valor veio abaixo, no dia 11 alcançava R$ 72,80. Nos últimos dias ficou oscilando, uns dias hora para cima, hora para baixo, mas a oscilação foi pouca. A última semana o preço fechou a R$ 73,33 a saca, registrando baixa de 5,26% nos últimos 30 dias. Agora, se a gente relembrar o que houve um ano atrás, exatamente no dia 19 de fevereiro de 2015, aí a alta é expressiva, de 24,8%, já que nessa mesma data do ano passado, o preço médio da saca era de R$ 58,75. Já encerrando a Agricultura BR desta segunda-feira, vamos saber como é que está a operação com soja em Chicago. Vinha em alta há poucos minutos, vamos saber se continua essa alta. A alta não só continua, como agora é um pouco mais expressiva. Alta de 0,85% para a posição de março, de mais curto prazo, negociada a $8,75, mais 75 por bushel, comparado com o fechamento, aliás, com os negócios mínimos de ontem, nós está subindo quase $600, posição de março. Posição de maio vem com negócios a $8,88, mais 75 por bushel, elevação de 0,90%, enquanto que julho tem negócios com 0,84% de alta a $8,92, mais 75 por bushel. Posição de agosto se aproxima de $8,95, $8,94, mais 25 por bushel, alta de 0,84%, uma alta um pouco mais expressiva para a soja neste começo de semana. E a gente dá mais uma olhada agora no dólar. Dólar que hoje abriu a semana com queda. No início dessa edição, a gente via ele operando a R$ 3,95. Baixa forte em relação ao fechamento da última sexta, quando a moeda americana fechou a R$ 4,02. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para saber como o dólar evolui. E olha, a queda continua e ela é ainda mais expressiva. Queda se aproxima dos 2% agora, é de 1,76%. Dólar comercial vem negociado aqui no Brasil agora, então, a R$ 3,95 mais 2. Bom, com essa informação a gente encerra aqui mais uma edição de Agricultura BR, relembrando com você quais foram os principais destaques do dia. Um deles é que, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a produção de soja do Mato Grosso deve totalizar 28.900.000 toneladas. Você viu nesta edição também que a previsão para o estado do Paraná é de chuva forte nessa semana. Teve também, há pouco você viu, Rio Grande do Sul bem preocupado com a situação para o escoamento da lavoura. As chuvas e a situação de rodovias têm deixado os produtores bastante preocupados. E ainda a Embrapa realiza uma pesquisa e consegue confirmar com precisão a eficiência dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Todas as informações você pode rever no blog do programa que você acessa através do portal do SBA.
Tenha uma ótima tarde e um bom começo de semana. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.